Será que nós conseguimos influenciar os planos de Deus? Essa resposta é simples para muitos de nós, e a resposta é não. Mas pode ter alguns momentos na nossa vida em que a gente enxerga que, por meio da palavra de Deus, que Ele desejaria que aquele momento fosse diferente, que aquela circunstância fosse diferente. Então a gente se vê capacitado por Deus para sermos utilizados como ferramenta naquele momento. E a pergunta que surge é: se eu deixar de fazer o que Deus está me pedindo, será que Ele vai deixar de realizar o propósito dele nessa circunstância? E essa resposta a gente encontra no livro de Esther. O povo de Deus estava correndo um grande risco de vida naquele momento. E Esther, que fazia parte daquele povo, do povo judeu, tinha sido colocado por Deus na posição de rainha. E naquele momento ela poderia intervir em favor do povo. Porém, para ela fazer isso, ela devia passar por um momento de grande risco de perder a própria vida, porque naquele momento ninguém poderia entrar na presença do rei, a não ser alguém que fosse chamado pelo próprio rei. E Esther devia tomar essa decisão de ser utilizada por Deus naquele momento, ou então de preferir ficar na zona de conforto dela. E a gente vê que para ela tudo aquilo foi clareado, a vontade de Deus e o que deveria fazer naquele momento, por meio de um bom conselheiro. E esse era Mardoqueu. Mardoqueu era como um pai para Esther. E ele disse o seguinte para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aqui está claro que Esther estava sendo colocada naquela posição por Deus para ser usada naquele momento. Porém, o fato de Esther decidir ou não obedecer a Deus naquele momento não iria interferir no propósito de Deus em cuidar do seu povo. Isso aconteceria de qualquer forma. A única que perderia nessa história seria Esther, por não ter o privilégio de ser usada por Deus, por rejeitar tão grande convite de Deus para ela. E nós devemos nos perguntar em circunstâncias do nosso dia a dia em que nós vemos a oportunidade de sermos usados por Deus. A seguinte pergunta: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição em que está? E a posição em que você está não é necessariamente de rainha ou de rei. Pode ser de familiar, de amigo, ou até de uma posição dentro de uma empresa. Mas se pergunte, será que não é para um momento como este em que você chegou onde está? E se lembre que, independentemente da sua resposta em fazer ou não a vontade de Deus, os propósitos dele jamais vão deixar de se cumprir. A única pessoa que perde em rejeitar esse convite, ou ganha, somos nós mesmos em termos o privilégio de sermos utilizados pelo próprio Deus.